Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem instigantes que recebemos, sabe? São trechos de um texto devocional, o título é Andarilho ou Peregrino. Ah, sim. Ele faz parte de uma série maior, né? Uma série devocional da família Fé, Amor e Esperança, acho. Isso mesmo. E a questão que ele levanta é, nossa, fascinante. Na grande jornada da vida, qual é realmente a diferença entre ser alguém que só, vaga por aí, um andarilho, Uhum. e alguém que caminha com um destino claro, sabe? Um peregrino? É uma distinção fundamental que o texto propõe explorar. Exato. Então, nossa conversa aqui hoje é para tentar entender isso melhor. Quem são essas figuras, o andarilho e o peregrino, segundo esse material, e, mais importante, o que essa visão toda significa para a gente poder compreender a nossa própria caminhada. Certo. E por onde o texto começa essa exploração? Olha, o ponto de partida é bem direto, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 12. É sobre Caim, né? Depois daquela coisa terrível que ele fez. Ah, a história de Caim e Abel. Isso. Uma versão que o material cita, a NTLH, diz assim: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo que não terá descanso na terra e andará sempre fugindo. Forte essa sentença. Fugitivo, sem descanso. Pois é. E tem outra versão lá no material que complementa, diz que ele seria um fugitivo errante pelo mundo. E é justamente essa figura, Caim, o fugitivo errante, que o texto usa como, digamos, o arquétipo inicial do andarilho. Entendi. Então não é só a história de Caim em si, mas ele como um símbolo, né? Um símbolo dessa condição humana meio desgarrada, sem um propósito maior, marcada por essa errância, essa dificuldade de achar um lugar, um descanso de verdade. Exato. A jornada dele para esse texto vira um modelo da vida sem um norte espiritual, assim, definido. Faz sentido. E essa imagem do andarilho? Parece que bate muito com o ritmo doido que muita gente vive hoje, né? Essa correria toda. Sem dúvida. O texto descreve bem isso, essa sensação de movimento constante, quase uma obrigação de estar sempre correndo para lá e para cá. Mas sem saber direito para onde, né? A direção não é clara. O foco vira a própria agitação, o movimento por si só. precisamente. E o texto conecta essa correria toda, essa agitação moderna, com essa herança simbólica de Caim. Menciona que Caim fundou a Cidade dos Homens. Ah, a cidade dos homens. Que é caracterizada no material como uma cidade dos fugitivos. É uma imagem, assim, poderosa. Uma sociedade construída na base da fuga, da inquietação. Nossa, uma cidade de fugitivos. E a motivação desse andarilho, segundo essa visão, é meio complexa. Por fora, parece que ele está buscando alguma coisa. Felicidade, sucesso, sei lá, experiências. O que todo mundo busca, né? Mas o texto sugere que, num nível mais fundo, ele está, na verdade, fugindo. Fugindo. Mas fugindo do que exatamente? Boa pergunta. Talvez de um vazio, sabe? De uma falta de sentido. Ou, como Gênesis sugere ali, talvez até de uma sentença, de uma consequência. Essa ideia da fuga é bem intrigante. E o texto fala também de uma liberdade que o andarilho parece ter, né? Mas que seria só aparente. Isso, uma liberdade ilusória. Quase como negar a própria condição difícil, a miséria, como o texto diz. Insistir em ir na contramão do sentido da vida. Quer dizer, a pessoa se sente livre para ir e vir, mas essa liberdade não leva a um lugar significativo. É isso, segundo essa visão. Exato. É uma liberdade que, no fundo, não liberta de verdade na ótica do material. E tem um ponto muito interessante sobre a busca por felicidade nesse contexto. Ah, é? Qual? O texto descreve os momentos felizes que o andarilho encontra, e ele encontra, né? Como relances da eternidade. Tipo uns vislumbres rápidos de algo maior, mais profundo. Relances da eternidade, gostei disso. Só que, ao buscar esses momentos, mesmo sem perceber, o andarilho estaria mostrando uma nostalgia, sabe? Uma saudade do jardim escondido. Saudade do jardim escondido. Que expressão bonita.
Sugere que, mesmo perdido nessa correria, existe uma memória lá no fundo, né? Uma memória de um lugar de origem, de paz. De pertencimento, exato. Uma saudade daquilo que se perdeu e que essa busca por relances tenta suprir, mas nunca consegue totalmente. Nossa, isso dá uma camada meio trágica para a figura do andarilho, né? Sem dúvida. E essa saudade se liga diretamente à descrição da cidade dos homens. O texto pinta ela com cores bem escuras. Como assim? Descreve como uma terra de condenados pelo pecado, onde o que domina é o medo da morte. E os habitantes, os andarilhos, vivem nessa atmosfera de falta de propósito e, no fundo, de desesperança. Pesado. É. E o material até usa uma citação de Tim Keller para aprofundar essa questão do desespero. Ele diz algo como: desespero é inconsolável, pois provém da perda de algo essencial. Algo essencial. Dentro da lógica dessa cidade dos homens, essa perda essencial seria a do significado último, da esperança que vai além daqui, sabe? Sem essa conexão com algo maior, o texto argumenta que o desespero é quase inevitável, mesmo que disfarçado pela correria toda. É uma perspectiva bem forte mesmo. E como o texto amarra isso biblicamente, além do Caim? Você mencionou ele. Sim, e ele vai além. Faz um paralelo interessante com os descendentes de Caim, os chamados filhos de Caim, lá na época de Noé. Ah, antes do dilúvio? Exatamente. O texto sugere que eles estavam tão mergulhados nessa cultura de errância, de autossuficiência, que nem perceberam o caminho de destruição em que estavam. E o resultado, na história bíblica, foi que a morte visitou a cidade dos homens, com o dilúvio. Nossa! E o material ainda conecta isso com o ensinamento de Jesus, que teria comparado os últimos dias justamente a esses dias de Noé, sugerindo que esse padrão de cegueira espiritual pode se repetir. Entendi. Então essa menção a Noé funciona como um alerta dentro do texto, né? Um tipo de chamado para não ignorar os sinais de que algo está fundamentalmente errado. Exatamente. O texto adverte contra essa tendência que a gente tem, às vezes, de maquiar as rachaduras dos muros da cidade. Sabe? Aquela negação, aquele otimismo superficial que ignora problemas mais profundos. Tipo, fingir que tá tudo bem quando não está. Isso. A mensagem implícita é que, quando as circunstâncias mostram uma crise existencial, uma crise espiritual usando a linguagem do texto, a resposta certa não seria insistir no mesmo erro, mas sim o arrependimento. A busca por um retorno, uma mudança radical de rumo. É um chamado à honestidade sobre a nossa própria condição. Faz todo sentido. Mas a análise não para por aí, né? Se tem um andarilho perdido nessa cidade dos homens, o texto deve apresentar uma alternativa. E é aí que entra a outra figura. Precisamente. O contraponto direto ao andarilho é o peregrino. E a diferença fundamental que o material aponta está no destino. Ah, o destino. O andarilho se move sim, mas sem um rumo certo, perdido na fuga. O peregrino também se move, mas ele tem um propósito claro. Ele está no caminho de volta para casa. De volta para casa. Essa ideia de casa parece ser o centro de tudo, então. Retoma aquela saudade do jardim escondido que a gente falou. O peregrino é aquele que não só sente a saudade, mas achou um caminho para voltar. Exatamente essa é a narrativa que o texto constrói. Fala desse jardim, esse lugar de origem, de comunhão, que foi perdido pelo pecado, mas que teve seu caminho reaberto. Reaberto? Como? E a figura central nessa reabertura, segundo o material, é Jesus. Ele é descrito de várias formas que reforçam essa ideia. É o novo e vivo caminho de volta para casa, é a porta do reino, é o Senhor do jardim. Nossa, então Jesus não é só alguém para seguir, mas é o próprio caminho de volta? Isso muda tudo. O jardim escondido deixa de ser só uma lembrança nostálgica. E se torna um destino acessível de novo. Essa é a essência da mensagem do texto sobre o peregrino. Uau! E para ilustrar essa jornada do peregrino, o material usa outra figura bíblica-chave, Abraão. Abraão, claro. Ele é apresentado como o pai peregrino de todos os que creem. Lembro da história. Ele saindo da terra dele, sem saber exatamente para onde ia, né? Só confiando numa promessa. Mas como que o texto liga isso à ideia de voltar para casa? Parece meio contrário, não? Sair para voltar? É um paradoxo intencional e muito importante no texto.
Veja bem, Abraão partiu sim, sem um mapa detalhado do destino final, mas ele partiu pela fé, seguindo um chamado divino em direção à terra prometida. Certo. O texto interpreta essa jornada não só como buscar um lugar físico, mas como a busca pela cidade de Deus, que no fim das contas seria o retorno ao lar espiritual, ao jardim. A fé de Abraão estava focada nesse destino maior, transcendente, mesmo que os detalhes fossem aparecendo aos poucos. Ah, entendi. A jornada física era um símbolo da jornada espiritual, de volta. Exato. E a implicação disso, segundo o material, é que todos que compartilham dessa mesma fé estariam, simbolicamente, seguindo nas pegadas dessa fé de Abraão. Se tornam também peregrinos. Seguindo as pegadas. E aí que está o paradoxo que você notou. O caminho que parece ser de ida, sabe? De avançar pela vida, seguir em frente, seguimos como peregrinos no caminho de ida, é na verdade o caminho de volta. Nossa, o caminho de ida é o de volta. É o caminho de volta para essa origem e destino final em Deus. A direção física ou o tempo não são mais importantes, mas sim a orientação espiritual da jornada. Para onde o coração está apontando. Essa inversão é muito forte, muda completamente o jeito de ver o próprio movimento na vida. Não é só ir, é ir em direção a algo específico, um retorno. Então, resumindo, o texto apresenta essas duas formas de viver o movimento, é isso? Basicamente. A do andarilho, que é uma fuga sem fim, ligado a Caim, a cidade dos homens, e a do peregrino, que é uma jornada de volta para a cidade de Deus, para o jardim, ligado a Abraão e a Jesus. Exato. O material oferece essa dicotomia, essa escolha, como uma lente para a gente interpretar a nossa própria existência. De um lado, a errância, marcada pela falta de esperança, pela busca sem fim por satisfações que não duram. Do outro, a peregrinação, marcada pela fé, pela esperança num destino final e por um propósito que vai além das circunstâncias do dia a dia. Aquelas perguntas de reflexão que o texto sugere. Sim, sobre onde a gente se vê, como busca o caminho de Deus. Isso. Elas servem justamente para provocar essa autoavaliação dentro desse quadro específico que o texto desenha. Entendi. Então, se a gente fosse, assim, destilar a essência do que esses materiais nos trouxeram hoje, qual seria o ponto principal? Olha, eu acho que o cerne é essa tensão fundamental entre um movimento sem direção e um movimento com propósito. E tudo isso interpretado por uma ótica teológica bem definida, claro. Certo. O texto pega essa experiência humana universal, de estar em movimento, de buscar algo, de sentir que falta alguma coisa, e a enquadra nessas duas figuras. O andarilho, ligado a Caim, a fuga, cidade terrena sem esperança, e o peregrino. E o peregrino, ligado a Abraão, a Jesus, ao retorno à cidade celestial com esperança. É uma esfertura de significado bem clara mesmo, que tenta dar sentido para essa inquietação que parece tão humana, né? Tão presente. Sem dúvida. Funciona como uma metáfora existencial, sabe? Ela não nega a dificuldade da jornada, nem aquela sensação de estar perdido que pode pegar todo mundo em algum momento. Mas oferece o mapa para interpretar isso, uma narrativa que diferencia a perda sem rumo da busca que é guiada por uma promessa de retorno. Para quem está buscando entender a vida por essa perspectiva, pode ser um daqueles momentos de clique, sabe? De ver as coisas com outros olhos. Com certeza. E pensando naquela expressão saudade do jardim escondido, que o texto diz que até o andarilho sente, mesmo sem saber direito o quê, isso me deixa pensando. Além dessa interpretação específica do texto que a gente viu, onde mais será que a gente percebe ecos dessa busca universal por casa, sabe? Por uma origem, por um sentido de pertencimento, em outras histórias, talvez em outras culturas, ou mesmo na vida da gente. Como será que essas outras buscas se parecem ou se diferenciam dessa jornada específica que o texto chamou de caminho de volta? Nossa, boa pergunta. Fica aí, né? Uma questão para a gente continuar pensando sobre essa ideia toda de movimento, de propósito e de lar.